Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Ivescast, e hoje estamos novamente em Porto Velho, retornando aqui aos estúdios da nossa capital, com dois entrevistados no dia de hoje na nossa bancada que vieram conversar conosco sobre essa vida de empresário, de empreendedor, os desafios que o empreendedor tem aqui no nosso estado de Rondônia e no nosso país. Estou falando do nosso amigo Lucas Araújo, que é empreendedor, um rapaz visionário aí, bastante voltado para tecnologia, que tem inovado muito aqui na nossa capital, Porto Velho, com seus empreendimentos, e também do advogado Eberton Melo, que também é consultor e conselheiro do Sebrae e já foi presidente da Associação dos Jovens Empresários aqui do estado de Rondônia. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje no nosso podcast para a gente poder transmitir informações, transmitir novidades aí para a nossa audiência. Lucas. É um prazer, Veslando, estar aqui com vocês, né, novamente. É a segunda vez que a gente está trocando essa ideia. Verdade, da outra vez nós estávamos falando sobre os legendários, né? Exatamente, e agora vai ter aqui, né, em Porto Velho o Top 1270. Isso, que legal, bacana. E é um prazer estar aqui, a gente poder falar sobre o empreendedorismo, as nossas dificuldades, nossas vontades, anseios, né? E você, como faz parte da política, é sempre bom essa troca de ideia, porque muitas vezes quando a gente, eu falo muito sobre isso, sobre empatia, né? Se colocar no lugar do outro, eu acho que muitas vezes falta isso aqui no Brasil, no diálogo, principalmente nos últimos tempos. As pessoas não se colocam no lugar do outro, por isso tem na hora de debater as ideias, não conseguem debater de forma eficiente, né? É isso, Everton. Prazer, obrigado pelo convite aqui, uma satisfação enorme estar aqui com você, para trocar ideia, conversar, acho que falar um tema muito importante, né? Sempre muito satisfatório falar sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre as novidades aqui na nossa região. Acho que é importante esse debate, essa discussão, principalmente vindo de você, que muitas pessoas te acompanham. Acho que eu sempre tenho mais lugares, né? Mais pessoas ouvindo, conteúdo de qualidade. Acho que isso agrega a todo mundo aqui do nosso estado, né? Parabéns. Que ótimo, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a gente entende que o empreendedor é quem produz riqueza, é quem consegue fazer a economia do país girar. E quando a gente fala no nosso país, hoje em dia, 2025, com um governo que busca aumentar cada vez mais o tamanho do Estado e sufocar a vida do empresário, isso aí acaba levantando muitos desafios e surgindo muitos desafios. Você, Lucas, como um empreendedor que está aí no ramo imobiliário, no ramo das construções, como você tem enfrentado esses desafios atuais de burocracia estatal que tem se levantado ultimamente? Eu tenho olhado com muito cautela, assim, estudado bastante sobre como vai ser essa reforma tributária, né, que está acontecendo na construção. Tem me preocupado bastante, e essa é uma preocupação nacional, né, a CEBIC, que é a Câmara Interestadual de Construtoras, né, que seria, vamos dizer assim, uma associação das construtoras e incorporadoras do país inteiro, tem estado ativa no Congresso Nacional, batendo nessa pauta de que, olha, da forma que está a legislação tributária que vai ser alterada, a gente vai ter um acréscimo no preço dos imóveis, né? Isso é importante para o investidor, aquela pessoa que investe em imóveis e quem tem imóveis. Por que isso é importante? Porque quando você vender o seu imóvel no futuro, você não vai mais conseguir, vamos falar um valor menor, tudo isso vai acabar. E aí, hoje fala-se muito em planejamento tributário. Então é importante as pessoas começarem a consultar advogados, os contabilistas, né, para fazer o planejamento tributário da sua família, né, porque realmente o cerco está se fechando e aquela história que a gente já debateu. Num condomínio, quando a gente mora em condomínio, querem subir a taxa de condomínio, é uma discussão acalorada, ninguém quer subir o condomínio, mesmo sendo mostrado as necessidades de subir, por exemplo. Existe uma indignação contra o aumento, né? E o que eu tenho visto hoje na nossa sociedade é que o governo tem aumentado os impostos e a carga tributária, né, continuamente, e não vejo essa indignação, né?
eu assim, me mostro preocupado porque, querendo ou não, o que eu faço é moradia. Todas as pessoas precisam de moradia. O aluguel vai ficar mais caro. Então, é uma função social. O imóvel tem a sua função social. Então, isso me preocupa bastante. É algo que deve ser realmente mais debatido, mais levado a fundo. Vou dar aqui um exemplo, assim, por cima, mas hoje a carga tributária de um empreendimento que a gente tem no RET, quando eu vendo um imóvel, é de 4% sobre o valor faturado. Agora, com a nova legislação, essa carga vai passar para mais de 8%. Então vai dobrar. É um valor muito alto, né? E você, Everton, nessa sua vida jurídica, né, na advocacia, tem conseguido auxiliar muitos empresários, muitos empreendedores para superar esses desafios burocráticos de tributação? Como tem sido esse seu trabalho? A advocacia, a gente advoga muito para a área empresarial, né? Atende muitos empresários lá e a gente vê a advocacia muito reativa aos anseios dos empresários, né? Tudo que gera muita ansiedade, por exemplo, quando houve a reforma trabalhista, né? Houve um aumento da demanda, procura de empresários, por exemplo, se preocupando, assim como agora está à véspera de uma alteração tributária, uma grande alteração tributária, e a gente vê muitos empresários também, muitas pessoas buscando, ou advogados, né, advogados de confiança ali, para se preparar nesse momento. Eu acho que agora a reforma tributária que está vindo, ela vai ser, eu acho que um divisor de águas para os empresários, para os empreendedores, para os negócios e para a população. Então, toda a forma como a gente interage, vê questão de tributos, questão de arrecadação, recolhimento, isso tudo vai mudar. Então, vai dar muito trabalho para muita gente. Porque o pacote, ele não vem só uma alteração legislativa. Você tem o DREX, que é o Real Digital, você tem aumento de fiscalização, o IVA, que é uma simplificação dos impostos, você tem um aumento de carga tributária em toda a cadeia. Então, tudo isso vai mudar como a gente interage com os tributos. Então, isso eu acho que vai ser um maior impacto hoje. E a questão de o empresário fala assim, não, é só eu não emitir nota disso aqui. Cara, isso aí vai acabar. Infelizmente, assim, falo infelizmente porque a gente já paga um valor absurdo de tributos, né? E o retorno disso é mínimo, né? Então, a gente e agora a gente está com todo mundo está com uma lupa gigantesca dentro do negócio, é uma preocupação muito grande. E a gente vai ver muitos negócios pequenos, principalmente negócios pequenos, jovens, né, iniciando ali, que aceitam tomar um pouco mais de risco, sofrendo um pouco mais no início desses negócios. Mas é uma fase, né? Tudo passa por uma mudança, adaptação, e ali a gente vai ver um novo mercado, com certeza, em breve. É interessante, o Lucas falou sobre o aumento da tributação que tem acontecido, né, rotineiramente, e você falou da lupa que está vindo agora para cima dos empresários, dos empreendedores. Eu li uma notícia na semana passada de que o governo está desenvolvendo um super sistema para conseguir ser mais eficiente na cobrança dos tributos. Aí a gente fica pensando, poxa, por que não aumenta essa eficiência, né? Desenvolve um super sistema para a educação, né? Melhorar a educação do país. Não, vamos desenvolver um super sistema aí para saúde pública, mas é exatamente a tributação que o governo foca. Essa parte de tributação, de pagar menos tributos, né? O próprio Código Tributário Nacional ele prevê o termo elisão, que é a forma de você estrategicamente pagar menos tributos, né, por uma estratégia societária ou uma organização societária, uma organização empresarial ou algo dentro da tua operação que faça você reenquadrar em uma determinada alíquota menor ou fazer ter alguns incentivos, né? Sim. Então, vou dar um exemplo, que é o que a gente faz bastante lá, a parte de estruturação societária para holding, né? O Lucas aqui da área do setor de construção civil sabe que quando você tem um imóvel, vamos supor, você recebe
R$ 8.000 de aluguel hoje, você já está pagando, na pessoa física, você já está pagando 27,5% de imposto de renda. Aí, o que você pode fazer? Você abre uma holding, né, uma empresa para fazer a gestão daquele patrimônio. Com essa estratégia, que é legal, tudo dentro da lei, você deixa de pagar os 27,5% para pagar 11 até 11,33%. Então é uma alíquota gradual que vai ali. Então essa é uma das estratégias. Para as empresas, a mesma coisa. No caso, então, ao invés de passar o dinheiro para a pessoa física, os móveis aí vão passar o aluguel para essa holding que vai administrar ali. O inquilino paga o aluguel para o proprietário do imóvel, que nesse caso passa a ser a holding, e a holding recebe e faz a gestão patrimonial daquele imóvel e, por distribuição de lucro, faz o repasse do aluguel para o proprietário, né, da empresa. Sim. Então isso é uma estratégia legal, viável, também está no alvo aqui da reforma tributária, porque é sempre assim, sempre que você tem uma estratégia que é muito adotada, o fisco vai lá e fala assim, não, vamos acabar com essa graça aqui, né? Incrível isso, né? E aí a gente tem até uma parte das emendas agora que está em discussão que trata só sobre holding. Então, bem holds, fundos exclusivos, então são várias situações ali que podem até inviabilizar o projeto, né? Claro, para quem já tem, então aquela coisa, o ideal é se preparar, estar consciente e correr para fazer agora, antes para garantir, porque você tem o direito à lei do tempo, né? Então a lei hoje é essa, aplicada é essa, você monta a estrutura, faz tanto para regularização de imóvel, o holding funciona muito bem, para as empresas, por exemplo, do lucro real, então você tem uma distribuição melhor ali, uma redução do lucro, né, declarado para imposto de renda da pessoa jurídica, para um incentivo de locação, por exemplo, do imóvel próprio, isso é uma estratégia. Então, há várias estratégias, né? Hoje tem se falado muito em offshore também, Uruguai tem se tornado, Paraguai, alguns outros países têm se tornado cada vez mais acessíveis. E como que funcionaria no caso dos offshore? Offshore é uma empresa fora, a tradução é uma empresa fora da costa, né? Então você tem uma mesma estrutura como se fosse uma holding, só que no outro país? Em um outro país. E aí você faria a mesma coisa, faz a remessa para esse país que tem uma tributação menor. Tipo assim, vou dar um exemplo bem esdrúxulo assim. Imagina que você tem uma empresa no lucro real aqui no Brasil. E aí você criou uma offshore lá no Paraguai. E aí você falou assim, essa offshore detém a propriedade intelectual da minha empresa. E para eu usar essa propriedade intelectual que está lá nessa empresa do Paraguai, eu pago royalties. Então o meu lucro deu R$1 milhão. E eu vou lá e falo que meus royalties foi R$900 mil. E pago para essa outra empresa. Entendi. Aí o seu lucro real vai ser só de 100 mil. Aí você vai pagar toda a alíquota lá de imposto de renda, pessoa jurídica, CSLL, toda a tributação em cima só do lucro real, né? Entendi. E a tributação dos 900 mil vai lá, que às vezes é quase zero. E aí para lá, Paraguai, por exemplo, eu acho que tem um incentivo, eu acho que é 10%, sabe? Um negócio assim. Eles fazem para atrair mesmo esse tipo de investimento. E você vê, assim, eu até vi uns dados lá, parece que mais de 3 mil empresas, quase 4 mil empresas já migraram, saíram do Brasil para o Paraguai e o Uruguai. Então, é capital intelectual, capital de investimento que está saindo do Brasil por causa da tributação para lá. Então, cara, cada vez a tendência vai se tornando mais fácil e mais acessível para isso. E aí você tem países que, por exemplo, nem tem acordo com o Brasil. Então, se o judiciário for atrás do dinheiro, o país nem tem obrigação de fazer nada. Para você ver, né, é preciso buscar estratégias para fugir dessa opressão esmagadora da tributação altíssima. Né? Sim. Uma das coisas, assim, voltando ali, que o pessoal faz bastante, eu vou dar essa dica aqui,
Não foi eu que disse. Joga a dica aí. Mas é assim, o que o pessoal faz muito com construtora? Eu tenho a empresa no Simples. No Simples, você tem um ano lá, você tem a cota de 350 mil para que você pague a menor cota de imposto. O que muitas empresas fazem? Tiram a nota tudo num mês só. Então o cara emite 3 milhões de nota. Como ele fez 3 milhões em um mês, aqueles 4.000% vale para aquele mês. Então ele paga 4.000% de 3 milhões que ele emitiu de nota no início, em janeiro, por exemplo. Ele já tira a nota de tudo que ele fez no passado, enfim, ou para frente, que ele já tem obra contratada, paga 4,5, parcela, ainda paga menos do que se ele fosse tirando mês a mês ali a nota, entendeu? E daí no mês que vem, obviamente, ele vai para a alíquota cheia e aí já não vale mais a pena Você tem ele tirar mais nota. várias estratégias, muito individual de cada negócio, de cada setor. Então você tem o setor de construção civil, serviços, comércio em geral, que aí você precisa contratar um bom profissional para que ele consiga te orientar da melhor forma possível, melhor forma e mais segura, né? Muito também, bom. para não ter um passivo. Everton, você tem um compromisso já, seu horário já está chegando ao limite, depois vamos continuar a conversa aqui com o Lucas, mas deixa uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, pessoal que está assistindo o nosso podcast, a respeito do jovem empreendedor aqui no estado de Rondônia. Que mensagem que você pode deixar para esses jovens que estão acreditando no empreendedorismo, estão querendo crescer e produzir? Oi, Islã, obrigado pelo convite, agradeço muito estar aqui com você hoje, com o Lucas, né, batendo esse papo. Eu fui presidente da Associação de Jovens Empresários por alguns anos, né, e não... porque acredito que o empreendedorismo, o associativismo é o caminho que permite a pessoa ela mudar de vida, entendeu? Sim. Então eu não tenho uma família abastada, nem nada, comecei a empreender, fiz faculdade, saí da faculdade, comecei a empreender na advocacia e isso me abriu outras portas e várias oportunidades. Mudou a minha vida, então eu acho que isso é algo bom que outras pessoas podem ter acesso, podem fazer. Não é fácil, mas para quem é jovem e tem essa vontade, acho que o principal caminho é fazer as coisas da forma melhor possível, regular. Não existe jeitinho, então o jeitinho ele pode te dar um acréscimo hoje, mas ele vai te tirar muito mais no futuro. Fazer as coisas, estudar mesmo, acho que a educação principalmente. A gente fala assim, empreender, acho que eu não preciso, vou fazer faculdade de administração? Não, cara, não precisa, mas você saber do teu negócio, saber como é que funciona uma gestão financeira, uma gestão administrativa, gestão de pessoas, isso é o básico para qualquer tipo de negócio. E para quem vai começar hoje, a gente tem muita oportunidade no setor, na área de tecnologia, a área a inovação, cada vez mais acessível, e acho que a gente vai conseguir cada vez mais ver cada vez mais jovens com destaque, não só aqui em Porto Velho ou em Rondônia, mas como no Brasil inteiro, e isso muda o local onde a gente está. Então, só empreendedorismo, só empreender, igual até estava elogiando o Lucas lá antes da gente entrar aqui, que ele fez uma postagem lá, que ele postou a foto de uma região onde um terreno antes dele construir, que era abandonado, tinha drogados ali, moradores de rua, e depois do empreendimento, um empreendimento muito bonito lá naquela região, mudou todo o envolto daquela rua, da vizinhança. Então isso graças ao empreendedor que acreditou no projeto, ele acreditou que aquilo ia fazer diferença, ele podia ter feito outras coisas, né? Podia ter viajado, podia ter deixado dinheiro no banco rendendo 1% ao mês, né? Seguro, sem dor de cabeça, mas ele não, foi lá, meteu com garra, né? E fez acontecer. E isso, não só ele teve o proveito, mas toda a população em volta. Então isso é algo que só o empreendedorismo consegue fazer.
Quem acredita que isso vai vir do setor público, quem acredita que isso vai vir do político X ou político Y, tá enganado. Eu acho que só empreendedorismo consegue, e quem está empreendendo, quem está começando agora, procura pessoas boas, pessoas que já começaram, já trilharam um caminho, para trocar ideia, conversar. Eu sempre falo que às vezes meia hora de bate-papo aqui você aprende mais coisas que a faculdade, e eu acho que isso é um diferencial. Eu estou à disposição sempre que precisar conversar, para quem quiser ouvir também, trocar uma ideia comigo, estou à disposição, e agradeço novamente o convite e sucesso aí no podcast. Parabéns. Beleza, meu querido. Já já a gente se encontra de novo por aí e outras oportunidades aqui pra gente continuar esse nosso assunto, tá bom? Beleza. Voltando aqui com o nosso bate-papo nesse assunto, esse universo do empreendedorismo. Lucas, você tem inovado em muitas partes do empreendedorismo, né? Você tem conseguido levar a tecnologia para dentro das suas empresas, para dentro dos seus empreendimentos. Conta para nós como é que é levar a tecnologia para dentro dos empreendimentos e o que de novidade que você tem trago. Vamos lá. A primeira coisa, eu acho que, como eu trabalho com construção, e todas as pessoas querem morar bem. Sim. Então, o meu foco principal e o meu propósito de vida, assim, é como eu posso fazer para as pessoas morarem melhor. Uhum. Então, eu decidi seguir por um caminho. Quando eu comecei, eu saí da empresa do meu pai, em 2019, e abri a minha empresa e comecei fazendo reforma em casa. E aí eu vi que, não, realmente não é isso que me deixava feliz. É claro que fazer casa para os outros sempre foi a minha vocação, vamos dizer, né? Desde criança, meu pai me levava para a obra, então muito do meu pai tem a ver com isso, né? Que é o que o Everton estava falando. O que uma família estruturada passa para o seu filho, como que ele deve interpretar, ver o mundo. E cada pessoa, o mundo é uma representação da nossa vontade. Eu vejo que as pessoas não entendem muito isso, que a nossa vontade é muito maior do que o pensamento, de pensar para baixo, pensar coisas ruins, ele atrai coisas ruins. Tem estudos sobre isso, enfim. É um que eu acho muito legal, que eles pegaram um pintinho, e o pintinho ele meio que tem um imprint, assim, na primeira coisa que se mexe, que ele vê, ele acha que é a mãe dele. E é muito real. Então o que eles fizeram? Eles colocaram uma bacia, aparato, colocaram um robozinho que andava aleatoriamente nessa vasilha. E o pintinho se chocou, viu aquele robozinho e achou que era a mãe dele. Então onde ele ia andando, o pintinho ia atrás. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram o pintinho, colocaram num acrílico fora da vasilha, e o pintinho não conseguia ir, ele conseguia ver o robozinho, mas não conseguia ir onde o robozinho estava. E isso tem uma câmera filmando em cima, e eles perceberam depois que o robozinho ficava mais próximo andando aleatoriamente, só que mais próximo do pintinho. Ou seja, não é comprovado cientificamente, mas o que essa observação mostra pra gente? Que o simples fato do pintinho querer estar perto do robô fez com que um robô, que é algo mecânico estivesse mais perto dele. Então, uma coisa que eu digo muito assim, que Deus é necessário para qualquer pessoa que quer empreender, porque quando a gente tem Deus no coração, a gente empreende com propósito e com a vontade de melhorar a vida das pessoas. Porque é isso que a Bíblia ensina. E essa fala sua é muito importante, é empreender com propósito. Né? Às vezes as pessoas colocam o empreendimento como um fim em si mesmo, somente pelo dinheiro e tudo mais, mas vai muito além disso. É o que eu falo, eu poderia estar muito bem fazendo empreendimento, colocando um piso classe B, classe C, porcelanato também, que eu pagaria lá 20, 25 reais, né? Com um frete ia estar uns 40 reais, mas eu coloco um piso que é 75 o metro. Eu estaria atendendo o meu cliente porque eu coloquei no memorial descritivo que eu ia por um porcelanato, né? Então, por que eu faço isso? Por que eu coloco melhor? Porque eu acho que eu faria um lugar, se eu vou construir algo
para alguém morar, eu quero que esse lugar eu moraria também. Sim. Né? Seja um lugar que eu moraria. Então todas as minhas obras eu faço com esse cuidado, de ser fazer algo que eu também moraria, que eu também estaria presente, e independente do público que eu faço isso. Hoje eu construo casa pequena, apartamentos de 2 quartos, mas que tem nicho no banheiro, né, revestimento de primeira, granito preto que você vê só em obra de alto padrão, vaso daquele monobloco. E você tem uma pegada tecnológica também muito grande. E o que me ajuda muito? Então a gente, na empresa, vamos dizer, uma construtora, eu sou um cara que gosta de ler muito, estudar bastante, né? Então, geralmente, quando eu contrato alguém, eu acho que o serviço daquela pessoa não foi o suficiente ali. Uhum. Eu estudo, vejo como melhorar, enfim. E a tecnologia tem ajudado bastante. Por exemplo, a inteligência artificial, né? Eu comecei a desenvolver aplicativos para resolver problemas que são problemas de construção, principalmente das pequenas e médias construtoras, né? Que não conseguem cuidar com tanto carinho da qualidade. Não conseguem por quê? Porque é realmente caro você ter alguém para fiscalizar o tempo inteiro, né? E eu trabalhei na empresa do meu pai, uma empresa grande que tinha esse volume de obra para ter pessoas ali fiscalizando, né? E quando eu decidi abrir a minha própria empresa e continuar fazendo o que a gente já fazia, eu vi, poxa, muito difícil para alguém realmente começar do zero e ter todos esses cuidados, né? Pagar todos os tributos certinho, é muito difícil, principalmente se a pessoa não tiver uma instrução, né? Alguém para instruir, e aí que vem a importância da família, né? De sempre dar a educação, a melhor educação possível. E com isso, com o aprendizado que eu venho tendo, o que eu vi? Que a inteligência artificial poderia ser esse olho através de algo que eu já fazia na empresa do meu pai, que era a gamificação do serviço. Então, a gente tinha na Coenge, que é a empresa do meu pai, a gente construiu o Pinhais aqui na Guaporé ali, né? O Araucária, fica perto do Colégio Tiradentes. O Vilas, que fica lá na estrada do Santo Antônio, Veredas, né? Na estrada do Santo Antônio, VOP 1, VOP 2. O que a gente tinha na empresa do meu pai? A partir de 2013 foi quando eu me formei em engenharia civil em Curitiba, eu voltei para cá para trabalhar com ele. E quando eu cheguei aqui, eu falei, pô, pai, você trabalha com planilha Excel, como assim, né? A gente precisa melhorar isso, a gente precisa ter um ERP que a gente pode comprar, solicitar material de forma... poxa, eu gastei tanto com material de hidráulica, eu gastei tanto com material elétrico, então eu consigo dimensionar melhor meus projetos até depois, né? Quanto mais informações, dados você tem de uma obra que você já executou, mais fácil é para você fazer, inferir para a próxima, né? Então você consegue fazer análise de viabilidade muito mais fácil, muito mais rápido. Então, a primeira coisa que a gente fez foi implantar o SGI, que a gente chama Sistema de Gestão Integrado. Eu contratei um ERP para fazer controle financeiro, de vendas, né? Enfim, esses controles. E também integrei esse controle ERP com o sistema de gestão da qualidade. E aí gerou alguns atritos entre os funcionários ali que imaginam que você está acostumado, que nem eu falei, tem um procedimento, você tem que fazer seguindo o procedimento da empresa. Sim. E aí muitas vezes o cara não queria seguir. Mesmo sendo treinado para fazer e tal, chegava lá na hora e ele falava, mais rápido eu fazer do jeito que eu já sei fazer. Uhum. Hoje a gente tem um problema grave, mas com o tempo aqui as peças de revestimento começam a soltar, né? Principalmente em prédios mais antigos, com mais de 10 anos, 15 anos. E isso foi uma coisa que a fundo eu pesquisei na época e falei assim, para evitar esse problema a gente tem que fazer a colagem dupla na peça e no chão. Sim. Só que se você passar a massa na peça e no chão, demora mais. Então o que acabava acontecendo? O cara não queria fazer, o cara queria fazer do jeito que ele já fazia. Exatamente. E aí, com isso, gerou um atrito entre a pessoa que estava fiscalizando, que geralmente é um estagiário, e o cara que estava executando. E aí, para sanar esse atrito, eu falei assim, poxa, vamos fazer o seguinte, vou criar um prêmio, chama Prêmio Coenge da Qualidade. Eu vou sortear uma moto, uma TV, bicicleta, ferramenta, no final do ano.
na festa de final do ano da empresa. E para você concorrer, cada serviço que fosse ser iniciado na obra, o cara vai instalar caixinha de energia dentro do apartamento, é um serviço. Que a gente monitorava, que fazia parte do serviço, vamos dizer assim, que influenciava na qualidade final da obra, que é quase tudo, o cara poderia receber 3 cupons. Então, no início ele recebia se ele estivesse usando todos os EPIs, se o espaço estivesse limpo, se ele estivesse usando as ferramentas certas e tivesse explicado o procedimento certinho de como executar o serviço da forma correta. Aí ele recebia um cupom. Durante a execução, novamente ele era fiscalizado todos os dias e daí, se ele estivesse obedecendo certinho o nosso procedimento, ele recebia outro cupom na execução. E no final, se ele tivesse feito tudo e na hora de conferir as medidas, as tolerâncias, tivesse tudo dentro, ele ganhava outro cupom. Mais chance de ganhar o prêmio no final do ano. Exatamente. Então, quanto melhor o cara fizesse, mais chance. E a gente tinha um ranking lá na obra, com quem tinha mais cupons, a gente deixava um mural. Toda semana a gente atualizava. Então começou a acontecer o quê? Enquanto que no início o cara que estava lá executando, ele brigava com o estagiário para não fiscalizar, agora foi o contrário, o cara brigava para ele ir lá olhar, para ele ganhar cupom. E aí isso foi muito legal, porque a gente vê uma empresa de fora fazer a certificação, né, que é um certificado internacional de qualidade, é o ISO 9001, e a gente tinha o PBQPH, que é um certificado nacional. Legal, você foi implementando uma cultura diferente ali, então, dos funcionários. Isso. E aí, como a pessoa veio de fora, ela, achou fantástico, falou, que da hora. E aí a gente não teve nenhuma não conformidade e conseguiu a certificação na primeira tentativa. E esse prêmio, vamos dizer assim, hoje a gente fala muito de gamificação, nada mais é do que gamificar o processo de construção. E hoje eu estou desenvolvendo um aplicativo chamado QualiObra, que você não vai precisar desenvolver esses procedimentos, porque já vai estar dentro desse aplicativo. E a vistoria quem faz é o próprio pedreiro, usando inteligência artificial através do WhatsApp. Então, o que vai acontecer? O pedreiro vai fazer uma entrevista pelo WhatsApp por áudio, vídeo ou foto. Então, a IA vai solicitar dele uma foto dos EPIs que ele tem que usar. Então, ele vai ter que tirar uma selfie usando os EPIs, enfim. Tirar uma foto das ferramentas, uma foto do projeto. Isso aí vai diminuir um pouco a mão de obra. Eu diminuo a mão de obra de fiscalizar, porque eu não tenho um estagiário indo lá fiscalizar isso. E ele vai receber pontuações. A IA vai pontuar, conforme a nossa base ali, vai pontuar ele. E ele vai poder trocar esses prêmios por... hoje a gente constrói usando investidores, né? E esses investidores, na maioria das vezes, são empresários. Então... Por exemplo, eu tenho empresários do ramo de postos de gasolina, então ele vai poder usar esses pontos para trocar por gasolina, usar esses pontos para trocar por pneu, né? Usar esses pontos para trocar por... que mais que a gente pode... Entendi. Desconto em carro, enfim. Ele vai poder usar essa pontuação nos nossos parceiros, empresas de material de construção que tem parceria com a gente, para trocar e ter mais uma fonte de renda ali. E eu beneficio as pessoas que investem com a gente, né? Isso é o meu propósito também, gerar valor para aqueles que geram valor para mim. E assim, como ele vai fazer essa autoavaliação e todos esses registros ficam registrados também, é uma segurança para a empresa, porque veja bem, se lá no futuro acontece um acidente, não, mas veja bem, olha que ele mandou as fotos dele usando o EPI, né? Então, ou seja, se ele mandou, ele sabe os EPIs que ele deveria estar usando. Exatamente. Já tem a prova constituída ali, se estava certo ou se estava errado, está tudo constatado. Mas você também tem levado essa tecnologia não só na obra ali, na construção, mas também o pós-obra, né? Você tem projetos novos, tem prédios novos que você está lançando por aí e buscando integrar essa tecnologia. Você comentou comigo alguma vez sobre essa questão de gamificação também para os moradores do prédio, do condomínio? Foi essa ideia que você teve alguma vez? Então, o que acontece? Hoje eu vejo que a moradia ela tem um outro sentido para essa nova geração, né? Quando a gente pensa em moradia para as pessoas mais jovens, eles querem o quê? Eles querem estar próximo dos lugares que eles frequentam, eles querem comodidade, né? E eu me incluo nessa pesquisa, que hoje eu tenho 35 anos, então
a base ali que está consumindo imóvel hoje, comprando o primeiro imóvel, enfim, essa é a minha idade, 35, nessa fase de 30 a 35 anos, né? Constituindo ali a primeira família. Então, o que a gente quer? A gente quer comodidade. A gente quer não precisar... Eu, por exemplo, não quero ter que ir no posto de gasolina. Meus carros todos são elétricos. Eu não vou no posto de gasolina. É um desperdício de tempo. Não é nem o valor do combustível em si. Mas já parou para pensar quanto tempo por ano a gente perde abastecendo o carro? Eu fiz a conta, dá mais ou menos 12 dias. É quase meio mês. Só abastecendo o carro. Então, a vida da gente, a gente tem que otimizar a vida. Né? Para estar o quê? Mais tempo com a família. Né? Então, hoje eu faço muito meus imóveis pensando nisso. Então, no nosso próximo empreendimento, você vai ter academia no prédio, vai ter um rooftop. Nesse rooftop você vai ter academia. E a ideia é o quê? Já percebeu que muitos prédios têm bastante coisa e ninguém usa? Né? Sim. E aquilo é uma despesa para todo mundo do condomínio. Então a minha ideia é que a gente vai colocar empresas parceiras para administrar esses locais e vão pagar um aluguel, né, para o prédio, para estarem ali. Então vai baratear o condomínio de quem mora e a pessoa que for utilizar, ela vai ter um custo. Como já tem, por exemplo, você vai usar o salão de festa do teu prédio, você tem um custo, né? Tem uma taxa lá. Uma taxa de limpeza, né? E então, o que a gente quer colocar? Lavanderia. O cara, não quero ter uma máquina de lavar em casa para lavar a roupa aqui, eu posso ir na lavanderia do prédio, tem um custo ali, eu coloco, é automático, né? Lava, seca, enfim, você põe no cabide e já sai até passado. Como acontece muito nos Estados Unidos, né? Exatamente. Os prédios normalmente não tem lavanderia dentro do apartamento, é no prédio mesmo. Isso. Então a gente vai ter uma empresa que vai estar ali, essa empresa vai cobrar, e aí a gente vai ter um aplicativo chamado Quali Club. Você vai pagar usando o Quali Club, você vai ganhar cashback na sua conta e o Quali Club também vai ser usado pelos funcionários lá para receber as recompensas deles. Então você vai ganhar cashback no Quali Club, você vai poder usar para comprar um refrigerante, um exemplo, né? Acumulando esse cashback. Vai ter uma mercearia, então, poxa, acabou o ovo em casa. Não vai precisar sair para ir no mercado. Se for uma coisa esporádica, rápida, você vai ter ali uma caixinha de 4 ovos, você vai lá, pega no teu próprio prédio. Academia. A ideia nossa é a gente fazer parcerias com academias locais, como eu tenho conversado com o pessoal da Matrix. Então a academia vai ser da Matrix, você vai ter os melhores equipamentos na sua academia, você vai ter um totem que vai montar o curso para você usando inteligência artificial, você vai poder pagar uma mensalidade da Matrix e usar a academia do prédio, a melhor academia possível. E tudo isso aí já vai fazer parte desse novo empreendimento? Isso, você vai lançar ele na próxima semana? Exatamente. O Urban Park da cidade, ele fica próximo aqui do Porto Velho Shopping, né? No Flodoaldo ali. Então é uma região muito boa, a gente fez um estudo. Para você ter ideia, com 10 minutos de carro, você atinge 65% da área da cidade de Porto Velho. Então, você fica perto de tudo. Então, seu iFood vai ser mais barato, seu Uber, caso você precise, vai ser mais barato, vai ser mais rápido, né? Então, todas essas... quando você coloca no longo prazo, que o imóvel é 10 anos, 15 anos, você vai morar ali, né? 5 anos, 10 anos, você junta essas pequenas economias, no montante ela fica uma economia maior, né, ao longo dos anos. Então, você não vai precisar sair para ir numa academia, você vai ter academia no seu prédio. A gente vai ter uma área de cowork, né, que a minha ideia é ter patrocinada por uma empresa local, de internet, famosa. E aí essa empresa vai fornecer internet para todo o prédio. Então, em vez de você pagar lá R$150 por mês de internet, você vai pagar dentro do condomínio R$25. É um valor bem menor, né? E usando uma internet de altíssima qualidade, né? Via fibra ótica. Então, essa empresa vai também gerenciar ali a parte do cowork. A gente vai fazer um espaço para podcast. Então, a pessoa quiser alugar o espaço para podcast, ela vai poder fazer um podcast lá no empreendimento. Então, salão de festas, tudo isso a gente quer também agregar serviços. Então, vou dar aqui um exemplo. Então, um restaurante vai administrar o salão de festas. Eu quero só alugar o salão de festas, não quero mais nada. Você vai alugar pelo preço da taxa de limpeza, enfim. Mas eu quero alugar já com serviço. Aí você vai ganhar cashback dentro do seu aplicativo e você vai contratar e já vai chegar lá e já vai estar pronto o seu jantar. Você já vai chegar e não vai precisar ter preocupação com nada. Entendi. Isso aí é uma mudança, assim,
grande no estilo dos prédios aqui em Porto Velho, né? Você está dando um salto para o futuro aí, nessa quesito de inovação. Porque assim, eu vejo que as pessoas querem isso. Né? Eu mesmo, no meu condomínio, eu tenho a questão de ter um mercadinho, né? Tenho a questão de ter academia, né? Ajuda bastante, né? A gente economiza tempo de deslocamento, enfim. Você consegue acordar um pouquinho mais tarde para ir para a academia, né? A gente que trabalha o dia inteiro não consegue ir no fim do dia, eu tenho que ir no começo do dia, mas... então é esse tipo de coisa que a gente quer qualidade de vida. Exatamente. Né? A gente quer estar perto, a gente quer... enfim. E por isso eu escolhi essa região ali do shopping, né? Por conta do estudo que eu fiz, que é a melhor região de tempo para qualquer lugar da cidade. E o shopping não está ali por acaso, também foi escolhido por conta disso. Então essas análises que a gente faz para poder realizar um empreendimento. Tudo isso aí vem a agregar, né? Para quem escolher morar numa região como essa. Eu estou querendo ver se eu consigo, eu estou tentando uma parceria aqui com o meu parceiro Thiago aí. Vamos ver se a gente consegue fazer o quê? Também tem um robô no andar de baixo. Então você pediu uma encomenda, um iFood, por exemplo. Pega na portaria. A portaria ele coloca dentro do robô, digita o seu apartamento, o robô te entrega na tua porta. Sim. E a gente vai fazer isso, porque essas inovações é o que a gente precisa para a nossa cidade se desenvolver. Né? Meus investidores que investem comigo lá, a gente faz investimento através de uma sociedade também, como a gente estava comentando aqui com o Everton, é uma estrutura societária feita para a pessoa investir e não pagar imposto de renda. Né? E que, inclusive, mesmo na reforma tributária, ele ainda continua isento de dividendo. É uma modalidade muito já difundida no sul, no sudeste ali, Santa Catarina, Goiânia, São Paulo, você vê que os núcleos ali, Paraná, que tem um alto valor agregado às unidades, justamente eles usam esse artifício. E aí a minha ideia é o quê? Agregar valor ao prédio, não só ter um prédio por ter. Né? Eu costumo falar isso. Nosso celular aqui, o que vale no celular? O que vale nele são os aplicativos que a gente tem nele. O WhatsApp, o ChatGPT, o Drive, né? O Instagram. Então, o que gera valor nesse aplicativo, no celular, são os serviços que tem nele. Então, a minha ideia é que o celular nada mais é do que o hardware. Vamos dizer assim, ele consegue rodar esses serviços. Então, a minha ideia é fazer prédios com um bom hardware que possam ter bons serviços para o consumidor final, que vão agregar valor de fato ao prédio. Então, essa é a ideia. Isso vamos dizer assim, é quase que uma certeza na minha mente, assim, que é isso, o futuro é isso. As pessoas vão ser mais eficientes no seu trabalho usando a inteligência artificial. E isso vai trazer muitos benefícios. Né? Sim. Hoje em dia a gente tem visto muita eficiência nas pessoas que estão trabalhando home office, por exemplo. Hoje em dia as pessoas não precisam mais vestir uma roupa social, se deslocar de casa até um ambiente de trabalho, um prédio, né, público, por exemplo, para trabalhar, e depois ter que voltar para casa, enfrentar todo aquele trânsito. Às vezes a pessoa ficando no seu home office ali, com a roupa que estiver à vontade, com acesso à tecnologia, consegue produzir muito mais do que tendo que fazer todo esse procedimento dia a dia. Claro, imagina, no prédio você tem um coworking, né? Vai ser um espaço muito bem pensado, entregue para poder servir para aumentar a produtividade da pessoa. Um dos focos principais lá no nosso empreendimento é a questão do aluguel por temporada, né? A gente estudou colocar estúdio, né? E aí eu fiz um estudo com a Airbnb, uma empresa que ela coleta dados das pessoas, né? Que você paga por isso e elas analisa qual que é o padrão de consumo de certos serviços online. Então, o padrão de consumo do Airbnb aqui em Porto Velho, o maior consumo é para apartamentos e casas de 2 quartos. E aí, é claro, a gente tenta fazer uma inferência, por quê? Né? Conversa com pessoas que já fazem Airbnb. E aí a gente entendeu que o quê?
muitos funcionários públicos eles vêm fazer curso, por exemplo, na Assembleia, no Tribunal de Contas, na Justiça. E esses cursos, eles recebem diárias para estar aqui, né? Sim. Havendo esse desenvolvimento pessoal. E quando eles pegam esse valor de diária e vão para um hotel, eles já praticamente vai a diária inteira para pagamento de hotel, sendo que eles têm que pagar ainda também alimentação, né, várias outras despesas que estão ali inclusas. E geralmente um curso desse é o quê? 3 dias, 4 dias. Então, o que as pessoas fazem? Como vem mais de uma pessoa, eles se juntam, pegam um apartamento, né, Airbnb, aí fica cada um em um quarto, e você tem ali, você consegue alugar por 320, 350, aí as 3 pessoas ficam uma na sala, né, com um sofá-cama ali. Então, uma diária aí de 350 vai para R$100. Dividido, né, por 3 ali. Exato. Então a gente observou através de pesquisa usando tecnologia, a gente percebeu, as pessoas querem isso. Então, pô, imagina, você veio aqui para um curso. Você não quer e você alugou um Airbnb porque você quer economizar dinheiro. Mas se você não alugou num empreendimento como o nosso, você vai ter que sair para comprar pão. Você vai ter que pegar um Uber, passar na padaria, comprar um pão para você comer em casa, ou então sair para comer. Enquanto que lá você vai ter tudo na mão. Você vai subir, vai poder comprar um pão, queijo, presunto, né, um refrigerante. Você vai ter um espaço para alugar sanduicheira, para alugar... quero alugar uma air fryer. Lá a gente vai ter um espaço para você alugar sua air fryer, usar e devolver. Um aspirador de pó. Pô, não quero ter um aspirador de pó gigante lá em casa, não tem onde guardar, a casa é compacta. Então você vai poder alugar uma diária do aspirador de pó, devolver. Vai facilitar muito a vida do morador, né, Kira? Exatamente. E aí a ideia do empreendimento é essa, focar bastante na pessoa que vai alugar por temporada e também na pessoa que vai morar. Por isso a gente tem algumas coisas de segurança. Reconhecimento facial, o empreendimento todo. Então só vai entrar lá, só entra a pessoa que tem reconhecimento facial feito. Para você pegar o elevador, você usa o reconhecimento facial para chegar no seu destino. Então, está cadastrado o teu rosto para o 6º andar. Você entrou no elevador, ele só vai te levar para o 6º andar, não vai te levar para mais nenhum lugar. Para gerar mais também privacidade, né? Exatamente. Então, são usando a tecnologia a favor de quê? De melhorar a vida das pessoas sem proibir. Que eu acho que muito do que a gente vê de proibição no Brasil, tem um problema, proíbe. Né? Eu acho que a gente tem que conscientizar e usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Então, essa é a minha vocação aí, que eu acho que, e tenho certeza que vai dar certo. E é uma área ali do shopping que não só isso. Você tem ali o Sapiens, eles estão com um processo em Brasília para abrir medicina lá. Então, não sabe quando. Vai abrir, você sabe como é burocrático as coisas, né, em Brasília, enfim. Mas eles fizeram um investimento, né? A expectativa é de melhora ainda mais para a localização, né? Em breve vai estar ainda melhor. Mas, Lucas, nós já estamos chegando aqui na parte final do nosso programa. Eu gostei muito desse nosso bate-papo. Tenho certeza que quem assistir esse episódio aqui também vai gostar das informações que nós falamos aqui hoje. E eu quero deixar aqui para você poder falar alguma coisa nesse final, né? A sua conclusão desse nosso bate-papo, uma palavra final para o nosso ouvinte. Eu vou seguir a mesma linha ali, agradecendo você pela oportunidade de estar aqui, né? De falar com as pessoas que te escutam e para trazer também novas pessoas para te ouvir, né? E assim, sempre acreditem no seu propósito, sabe? E tenham fé. Coloquem nas mãos de Deus o que vocês vão fazer, né? Eu coloco tudo. Todos os dias eu coloco minha família e todas as minhas obras na mão de Deus. Deus sabe de todas as coisas, sabe de todos os problemas que a gente tem. E é uma das coisas principais para quem quer empreender, na minha visão, é você ter fé. Empreendedor sem fé... Tem que acreditar. Tem que acreditar. Porque no caminho do empreendedorismo, muita gente te descredita. Muita gente vai falar assim, não, mas esse empreendimento aí não vai dar bom. Né? É melhor investir na renda fixa, porque está 15%. E eu vejo muitas vezes empresários falando isso. Não, vou investir na renda fixa. Mas, vamos lá.
O empreendimento imobiliário, você está trazendo recursos para a cidade. Sim. O investidor é local, todo o dinheiro aplicado lá está saindo da cidade e está indo para as pessoas, para o pedreiro, para o carpinteiro, para o ajudante, para o eletricista. E essas pessoas vão consumir no supermercado, na mercearia, vão consumir no barzinho, vão comprar roupa, né? E esse dinheiro está voltando para a economia. No final, quando aquele cliente for financiar a unidade dele, né, o cliente final que vai comprar e financiar, ele vai financiar a unidade, o lucro do investidor vai voltar vindo um dinheiro de fora, porque o banco traz o dinheiro de fora. E o dinheiro de fora entra no bolso do investidor. Então a gente está, através do mercado imobiliário, trazendo dinheiro para a nossa cidade, trazendo recursos para Porto Velho. E as cidades que mais cresceram hoje, Singapura, mercado imobiliário, Taiwan, mercado imobiliário. A gente olha para o Brasil, Camboriú, Goiânia mesmo, São Paulo, Paraná, Florianópolis, todas essas cidades que cresceram focaram no mercado imobiliário. O mercado imobiliário cria déficit, mas aí que tá. Hoje você tem uma Selic de 15% e o financiamento de 12%. Então o dinheiro, se você tem o dinheiro lá e você consegue pôr o dinheiro para financiar o seu apartamento e pôr na Selic, você ganha mais dinheiro do que não financiando. Então é uma conta, muitas vezes que eu vejo os caras falando, não financie imóvel, eu falo, cara, financie, porque é muito melhor. Sim. Né? Então, agradecer a oportunidade de estar aqui, explicar para as pessoas e deixar aberto para quem mais quiser conhecer. Eu sou que nem o Everton. Pode me falar que eu falo todos os segredos, como que eu faço, meu método de análise de empreendimento. Eu sou bem aberto quanto a isso. E eu acho que quanto mais gente fazendo, melhor. As pessoas têm mais opções e a gente inova mais. Né? O que falta aqui é inovação. E hoje eu vejo que o mercado imobiliário, comparado com quando eu cheguei aqui em 2013, já está muito melhor, né, em questão de inovação. A gente tem aí a SBS, uma boa empresa que tem inovado também, a Rockefeller, né, do Lucas, do Thiago, que está construindo um empreendimento diferente, a Biesec. Então a gente tem essa mudança. Eu sou um pouco mais radical, mas eu acho que todo mundo vai caminhar nesse mesmo sentido. E é isso, muito obrigado. Obrigado a todos que estão escutando a gente aí. Esse pensamento é muito importante, né? Para você ganhar, outro não precisa perder. Todos podem ganhar junto e aí juntos construir uma sociedade cada vez melhor. Tá aí, pessoal, esse foi o nosso episódio aqui, esse bate-papo com o Lucas, com o Everton. Você certamente vai receber muitas notícias, muitas informações, muitas dicas que eles deram hoje no nosso podcast. Continue ligadinho, continue acompanhando o nosso trabalho, que você sempre vai ter muita informação que vale a pena. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos vocês e até o próximo episódio.